Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Seja bem-vindo a esse encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos refletindo, junto com Maria Santíssima e as suas mensagens ao Padre Gobi e também o Santo Evangelho. E hoje trazemos como tema o homem de todos os tempos. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, compartilhar com mais irmãos e também compartilhar conosco o seu comentário. Vamos então invocando a Trindade Santa no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso divino amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre das suas divinas consolações. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Abra, Senhor, meus lábios e a minha boca anunciará vossos louvores. Vinde, Deus e nossos filhos, Senhor, apressai-nos e socorrei-nos. Vamos para a leitura do livro da 28ª edição aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora, na página 820. O homem de todos os tempos. Rublo, Itália, 29 de março de 1991. Sexta-feira Santa. Recolhei-vos no jardim do meu coração imaculado, filhos prediletos, para viver junto com Jesus as horas terríveis de sua dolorosa paixão. É Sexta-feira Santa. É o dia da sua condenação e da sua morte na cruz. Depois de ter passado toda a noite entre os insultos e os ultrajes dos membros e dos servos do Sinédrio, Jesus é condenado, já em pleno dia, diante de Pilatos. Aqui acontece um segundo processo ainda mais humilhante. Diante da grande multidão instigada contra ele, diante dos chefes religiosos que o acusam de blasfêmias e de sacrilégio, Jesus, manso, como um cordeiro que se deixa conduzir sem um lamento ao matadouro, assiste em sublime silêncio a todo o desenrolar dos fatos, a honestidade inicial de Pilatos, que não encontra nele culpa alguma. Se não fosse culpado, não o teria trazido aqui. Pilatos, que começa a ter medo da multidão, a sua dúvida sobre a realidade da sua palavra. Tu és reis. A tentativa de o salvar, propondo a sua libertação em lugar de Barrabás. O medo de Pilatos perante os gritos do povo. O seu terror do juízo de Roma. Se soltas este, és inimigo de César. Assim, por covardia, Pilatos assina sua condenação à morte. Entrega Jesus aos soldados para que seja flagelado, e o seu corpo torna-se todo uma chaga viva e profunda, pelas lacerações que os terríveis flagelos romanos provocam na sua carne imaculada. Depois é coroado de espinhos. Os espinhos abrem-lhe rios de sangue que escorrem da sua cabeça e lhe desfiguram o rosto, espancando-no e cobrindo-no de escarros e de insultos. Vimos-los ferido e humilhado,
O seu rosto já não tinha mais semelhança humana. A última ideia, mais maldosa e cruel, cobriram-no com um trapo escarlate, como púrpura, põe-lhes as mãos uma cana como cedro e conduzem-no a Pilatos, que o apresenta à multidão. Eis o homem de todos os tempos. Sobre ele, nos Getsêmenes, foram depostos todos os pecados do mundo. Ele, no pretório, foram descarregadas as dores, as humilhações, as humilhações, os grandes desprezos, as explorações, as escravidões de todos os homens. É o homem de todos os tempos. Os homens que existiram antes dele viveram na esperança de ver este seu dia e encontraram nele a salvação. Ele é aquele que em Abel foi morto, que em Isaque foi amarrado aos pés, que em Jacó andou peregrino, que em José foi vendido, que em Moisés foi deposto nas águas, que no Cordeiro foi morto, que em Davi foi perseguido e nos profetas desonrado. É o homem de todos os tempos. Pelo dom de sua redenção, todos os homens que viveram depois dele são chamados a viver em comunhão de vida com Deus. Ele carregou sobre o seu corpo os sofrimentos de todas as vítimas do ódio, da violência, das guerras, recolheu nas suas feridas o sangue derramado por milhões de crianças inocentes, assassinadas ainda no seio das suas mães. Foi flagelado por todas as dores, pelas doenças, especialmente pelos males incuráveis que se espalham. Foi coroado de espinhos naqueles que sucumbem às falsas ideologias, aos erros que afastam da fé, ao orgulho e à soberba humana. Foi desprezado nos pequeninos, nos pobres, nos marginalizados, nos últimos, nos explorados. Foi cuspido nos rejeitados e nos desesperançados. Foi exposto ao escarneio aqueles que expõem como mercadoria a dignidade do seu próprio corpo. Eis o homem. Agora carrega sobre si o madeiro da condenação. Sobre o Calvário encontra-se comigo sua mãe transpassada e pregado no partíbulo e levantado na cruz. Às 3 angustiosas horas de sua agonia, junto de mim, sua mãe, e de João, o apóstolo predileto. Enfim, o seu ato de completo abandono ao Pai e a sua morte na cruz, por volta das 3 horas da tarde deste dia. Eis verdadeiramente o homem de todos os tempos. Nele viveu, foi redimido e salvo cada homem, desde o primeiro Adão até ao último que se encontrarás sobre a terra no fim dos tempos. Com a ajuda de João, de José de Arimateia e das piedosas mulheres, eu o levo para o sepulcro,
onde é deposto até a aurora do primeiro dia, depois do sábado. A sua ressurreição divina é a maior prova de que só Ele é o homem de todos os tempos. É o homem de todos os tempos. Porque só nele ressuscitarão todos os homens que viveram, morreram, foram sepultados e consumidos até se tornarem pó. Vivei, então comigo, mesmo no grande deserto do vosso tempo, estas horas de sua paixão e de sua morte na cruz. Vivei-as no silêncio, no recolhimento, na oração, em doce intimidade da vida com o vosso divino irmão crucificado. Porque só nele se cumprirão os tempos novos que vos esperam. Quando ele voltar a vós na glória, e todos os poderes do céu, da terra e do inferno se prostraram diante dele, para a perfeita glória de Deus Pai. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explique-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, a boa semente são os que pertencem ao reino. Os jous são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecarem e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvido, ouçam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então hoje começa a Jornada Mundial da Juventude lá em Lisboa, que nosso Senhor Jesus Cristo vai acolhendo todos esses jovens, todas as pessoas que lá estão, jovens, adultos, crianças, né, religiosos, religiosas, fiéis, também é o clero, que lá vai estar presente, padres, bispos. E assim a gente vai se encontrando o povo de Deus. Teve ali então muitas divergências sobre o acontecido, mas nosso Senhor é maior do que tudo. Nosso Senhor sabe de todas as coisas. Por isso, o nosso Senhor ele fez profecias dos fins dos tempos, de como ia acontecer. Ele sabe tudo. Nós não sabemos nada. O que nós precisamos é juntar e orar para que de lá saia muitos jovens convertidos. Que lá saia uma igreja renovada no Espírito Santo de Deus. Que o Espírito Santo conduz cada participante que lá estiver. Seja criança até os mais velhos. Até mesmo aquele que estiver no ventre da sua mãe, seja iluminado pelo Espírito Santo. E assim, podemos ter a certeza de que esse Deus maravilhoso estará lá, iluminando e abençoando cada um que lá passar. Então vamos para esse encontro com Maria. Esse evangelho das parábolas, que nós
procuramos entender e buscamos muitos entendimentos, mas a gente encontra vários e de várias formas, né? E aí Nossa Senhora vai mostrando passo a passo para que a gente possa entender essa parábola. Nossa Senhora, ela fala o homem de todos os tempos, que é o tema para essa reflexão hoje. Jesus Cristo, ele é o homem de todos os tempos. Ele é o homem que desde o seu nascimento se doou de uma forma completa, se esvaziou de si e se tornou humano no seio da Virgem Maria. E ali foi humilhado que ele nasceu no desprovido de nada, em uma gruta. E nesse desprovido do nada foi refugiado. Refugiou para o Egito, fugindo da morte. E assim Nossa Senhora vai falando das suas dores nessa Sexta-feira Santa, pelos refugiados. Ele sofreu pelos refugiados, ele viveu como um refugiado. Viveu ali as dores, essas dores que agora tem muitos, quantos refugiados há neste mundo? São muitos. Ele é o homem de todos os tempos. Então ele é o homem que sofre as nossas dores de gerações a gerações, desde o primeiro homem até o último. A doação do seu sangue, a doação das suas dores foi por cada homem, desde a criação até o último a nascer. Então esse homem de todos os tempos, que Nossa Senhora vai mostrando, e a gente vai relembrando quantas pessoas sofrem as violências, as guerras. Tem até mesmo crianças que antes de nascer sofrem maus tratos, abandono, rejeição das suas mães, que faz o aborto e mata a criança no seu ventre. Nosso Senhor Jesus Cristo sofre por elas. E quanto é doloroso, a gente ver tudo isso acontecendo. Quando a gente vai falar de aborto, a gente tem que ter muita segurança de saber como é doído para a criança que ali está sendo rejeitada, que ali está sendo maltratada, que ali está sendo morta, executada. Aí a gente vai olhando pelas razões da geração daquela criança, não existe mais dor e mais sofrimento. Uma dor não justifica a outra. Uma violência tão grande dessa não justifica dor nenhuma, por mais dor que seja. A maior dor é tirar a vida de um ainda que está sendo gerado, que não teve culpa, que também sofre todas as dores, porque ele recebe da mãe o seu sangue, o seu sentimento, as suas dores. Assim Maria ligada a Jesus no sofrimento da cruz. Assim a gente vai vendo essa ligação de Maria com o seu filho Jesus, essa dor, essa espada que atravessa a sua alma, e ali ela vai colocando, ele é o homem de todos os tempos. Assim, conhecendo esse homem de todos os tempos, a gente vai vendo que ele é o semeador, o homem que semeia a boa semente, é o Filho do homem.
o próprio Jesus Cristo. Depois Maria ela vem mostrando para nós as outra parte da parábola onde que a gente vai poder compreender. Aquele que em Abel foi morto, em Isaque amarrado, em Jacó peregrino, em José vendido, em Moisés deposto nas águas, no Cordeiro foi, aqui escrevi errado, mas foi morto, em Davi perseguido e nos profetas desonrado. Então a gente vai vendo que esse homem dos tempos, ele criou os céus e a terra junto com seu Pai, a Trindade Santa, criou os céus e a terra. E ali o inimigo, ele veio da sua criação. Deus criou todos os anjos e depois criou um em especial, um bonito, todo luminoso, e que se tinha o nome de Lúcifer. Ele então, por ser bonito e todo ali luminoso, ele foi também vaidoso. A sua vaidade chegou a ter a rebelião, ao orgulho e depois ao desejo de também se tornar um Deus. Ali então ele começou a semear sua semente do joio sobre os anjos e ali converteu aqueles anjos para si e se tornou uma grande rebelião e ali foi contra o próprio Deus. Deus então, ele com todo o seu poder, toda a sua glória, ele não quis destruir essa rebelião, mas ele expulsou dos céus. Então ele saiu e começou a semear o joio na criação divina, nos primeiros homens que o próprio Deus tinha criado. Assim como Adão, ele pecou, ele também foi expulso ali do céu. Olha só, para que a gente possa compreender a parábola. Como Adão pecou junto com Eva, eles foram expulsos junto do paraíso, e para que a gente pudesse voltar somente através do homem de todos os tempos. Só ele poderia trazer a gente de volta. E num amor tão grande e profundo que ele tem por cada um de nós. Nos todos os tempos, ele então inicia uma trajetória. O primeiro homem a morrer, Abel, por ciúmes, por ódio, porque então Caim, ele se tornou agricultor, se tornou ali orgulhoso daquilo que ele fazia, e o orgulho se veio também os outros pecados, o ódio, o desejo de tirar a vida, a vingança. Tirou a vida do seu próprio irmão. E o próprio Jesus morreu por Abel. Então a gente vai percebendo esse semeador, que depois ele semeou no coração de Caim a palavra, o perdão, a conversão, para que Caim se convertesse. E daí para frente ele veio, então, neste mundo, esse campo que ele vai falando, que é todo o mundo, ele veio então semeando a boa semente, veio então fazendo com que esses homens começassem a voltar para ele e fazer a caminhada para a glória novamente, que são os do reinos. Ele começou a trazer de novo para o reino.
Mas só que o, o maligno, ele causou tanto danos à nossa conversão, que às vezes o nosso coração se endurece, a gente não consegue converter. Então, como muitos naquele tempo não se converteram, muitos naqueles tempos foram consumidos mesmo pelo jogo, e ali então houve o dilúvio, aonde se o próprio Deus se restaura novamente naquele que é o trigo, aquele que é do reino, Noé e seus filhos e noras. E de Noé torna nova a população, torna novas pessoas e começa novamente a ser consumida pelo jogo, aonde renova novamente o trigo com Abraão para restaurar novamente o reino dos céus. Então Jesus, esse semeador, ele veio semeando, ele veio buscando aqueles que é do seu reino. Mas aqueles que não quiseram participar do reino foram destruídos como Sodoma e Gomorra pelo o próprio pecado. E então a gente vê toda essa trajetória, essa preocupação de Abraão a salvar pessoas ali de Sodoma e Gomorra, mas não houve. Então assim a gente vai vendo que entre a parábola do joio e entre o joio e o trigo, os filhos do reino contra aqueles que não querem conversão e que se torna filhos do maligno. Então assim a gente vai compreendendo como é ser trigo, como é voltar para o nosso Senhor e nosso Deus, como nesse mundo está acontecendo, que o jogo está tomando conta dos nossos corações, está deixando os nossos corações mais duros. Nós estamos afastando cada vez mais da conversão. E nós precisamos ser trigo, precisamos voltar, precisamos fazer com que a igreja seja fortalecida. Né? Porque Jesus ele vai falando para nós que se nós caminhar com ele, caminhar com o reino, a gente vai fazendo como os profetas. Os profetas, eles começaram a profetizar, a trazer as pessoas para Deus. Eles começaram a buscar aqueles que estavam perdidos. Eles buscaram a conversão, mesmo que eles foram desonrados, não foram acreditados, foram mortos, mas mesmo assim eles tentaram, fizeram de tudo, fizeram o que estava no seu alcance. Agora cabe nós a fazer o que está no nosso alcance. Nessa caminhada aí da JMJ, a gente pode fazer isso. A Jornada Mundial da Juventude, a gente pode orar para isso, a gente pode trazer mais pessoas através das nossas orações até Deus. A gente pode tentar encontrar um caminho e uma vida nova. Olha, encontrar com uma pessoa que queira fazer aborto, você pode levar a ela uma palavra de amor, de carinho, com que ela possa desistir do aborto e que ela possa prevalecer a vida e prevalecer em Cristo Jesus e se arrepender. Assim a gente vai tentando ver também como as pessoas sofrem, como estão sofrendo aí. E Jesus veio por o sofrimento de todos, como a gente vê, sofrimento de fome, sofrimento de tanta violência, mãe rezando pelos seus filhos, né, até mesmo se rebelando, se rebelando contra a própria família, se rebelando contra a própria sociedade, pela própria na escola, matando seus colegas, matando professores.
O mundo hoje está dessa forma. Mas o nosso Senhor e o nosso Deus derramou sangue por essas pessoas também. Ele quer salvar essas pessoas. E para que ele salve essas pessoas, nós precisamos orar. Nós precisamos interceder por elas, porque nenhuma causa é perdida sobre o sangue de Cristo, sobre o sangue do Cordeiro. Nenhuma causa é perdida. Então precisamos entregar a Ele, precisamos orar, precisamos interceder. Nós não podemos deixar que o pecado tome conta dos nossos corações e nos deixe, de uma maneira que a gente não viva a pregar o Evangelho, a pregar a verdade. Como a Pilatos. Pilatos, ele quis libertar Jesus, mas depois ele acovardou. Agora eu falar do Evangelho. E o Evangelho está falando do inferno. Se a gente não tiver, assim, essa coragem de falar do inferno, a gente vai ser igual Pilatos. A gente vai falar de algumas coisas boas do Evangelho, mas a gente não vamos buscar a conversão. A gente não vai buscar falar que se a gente não converter, a gente pode ir para o inferno. A gente também tem que falar das conversões. A gente também tem que falar das pessoas que precisam abandonar o pecado. E assim o próprio Jesus fala. Aquele que peca e leva as pessoas a pecarem. Nós não podemos pecar e nem levar as pessoas ao pecado. A gente tem que se converter e trazer as pessoas para a conversão. Isso é ser forte, isso é ser verdadeiramente o profeta. Mesmo desonrados, eles permaneceram. Olha só a perseguição de Davi. Mesmo perseguido, Davi permaneceu firme na sua trajetória, na sua caminhada. E olha só o que Davi se tornou depois, um grande rei. E a gente também pode ser perseguido, pode ser odiado pelas pessoas, mas no fundo depois as pessoas vão compreender que nós estamos sobre o comando de Cristo Jesus, sobre a graça de Deus, e a graça, ela vem em abundância e ela vem de uma forma que ela transborda e atinge a outras pessoas. É viver na expectativa como Davi viveu, até chegar o momento da graça abundante transbordar e alcançar as outras pessoas. O que eu não posso é deixar de pregar o Evangelho, buscando conversões, buscando alma para o Senhor, falando que o inferno ele existe, e se eu não me converter, se eu não buscar ao nosso Senhor, ao nosso Deus de uma forma única e verdadeira, esse único homem, ele é o homem de todos os tempos. O homem que veio para salvar, desde Adão até o último homem que existirá sobre a face da terra no dia da sua retorno, no dia da sua glória, no dia do juízo final. Então, a gente precisa falar isso, viver esse momento. Porque Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus. E assim como o jogo vai ser retirado, vai ser lançado fora, é um inferno. Assim todas as pessoas que não se converterem, que não buscarem Deus, também vão ser retirados e vão ser jogados no inferno junto com o diabo. Precisamos estar ciente disso, consciente da palavra do Santo Evangelho. Precisamos nos converter para que a gente não seja lançado na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem tem ouvido, ouçam. Quem tem fé, se converte. Quem não tem fé, começa a buscar Jesus Cristo, para que Ele dê o dom da fé, para que só Ele, que lhe deu o dom da fé, você pode se converter no seu santo nome
e pelo sangue derramado por cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com eles, queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo. Sob a proteção do vosso coração imaculado, seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunho de sua ressurreição. Por ele seremos levados ao Pai para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate e sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos no combate. Santo anjo da guarda, meu poderoso protetor, guardai-me sempre na paz do vosso amor. Dos perigos livrai-me, do mal libertai-me, e dos momentos de angústia consolai-me. Durante o sono velai sobre o meu descanso. Não deixai o mal de mim se aproximar. Sobre as asas do teu amor possa meus sonhos habitar. Nesta noite de luz, afugentai as trevas do medo. Afastai também as tentações, para que minha alma tranquila descanse, sem aflições, e que o alvorecer, não deu tempo eu ler, mas que você possa travar aí e terminar de ler. Amém. Que essas orações poderosas do anjo da guarda protege nós todos os dias, e a gente precisa dessa oração ao deitar e ao levantar. Precisamos estar consciente de que o Espírito Santo, ele também habita em nós. O anjo da guarda nos protege sempre, assim como essa poderosa oração vai nos dizendo. Então, meu muitíssimo obrigado, você que chegou até aqui. Que a graça de Deus desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua comunidade, sobre a sua momento que você faz, acabei esquecendo aqui, na igreja, nas pastorais, na sua pastoral, que você possa ser ali luz para todos nas pastorais, né? Que você vai caminhando sempre nessa luz do Espírito Santo, e que a abundância da graça seja dada e derramada, ali transbordada por você. Amém? Que essa graça e esse poder do nosso Deus Todo-Poderoso desça sobre nós, pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virgem Mãe, nos acolhe em teus braços, guia-nos até teu Filho Jesus. Seja nossa Mãe, nossa Rainha, nossa intercessora. Cuida de nós, cuide desse momento que está acontecendo na tua igreja. Cuida dos jovens, cuida das crianças, cuida das mães, principalmente as mães grávidas. Cuida dos idosos, de cada um de nós. Amém. Até o próximo encontro, que nosso Senhor Jesus Cristo nos conceda ao próximo, e assim seja. Amém.